povo de Deus. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade. Trago um abraço do nosso pastor, toda a igreja local, pastor João Carlos Xavier, e Assembleia de Deus, Ministério Pedra Viva, aqui do 2º Distrito de Cabo Frio. E a palavra que o Senhor colocara em meu coração, ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 32 ao 35 somente. Diz assim o texto: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Glória ao nosso Deus pela sua palavra poderosa, palavra essa que tem nos alimentado dia após dia, palavra essa que tem nos mantido de pé. Todavia, o nosso Deus, ele é fiel. Amém. E estamos diante de uma palavra de cura, uma palavra de milagre e de esclarecimentos para as nossas vidas. E meditando dentro desse texto, o Senhor, ele falou muito ao meu coração, mediante o propósito. Ou seja, Deus, ele não faz nada no acaso. Em todas as coisas que o Senhor faz, ele tem um propósito. E nesse texto isso fica bem claro. Nesse texto, nós vamos ver o propósito de Deus para com Pedro, nós vamos ver o propósito de Deus para com Enéas e para com todos os habitantes de Lida e Sarona. Ou seja, em todo esse texto que nós acabamos de meditar, nós vamos ver o propósito de Deus para com todos. E nos dias atuais não é diferente. Essa vigília, a qual nasceu no coração de Deus, testificou no coração do nosso irmão Glaube e dos demais irmãos, e assim tem acontecido para a honra e a glória de Jesus, ela tem um propósito. E esse propósito de Deus, ele se materializa em nossas vidas quando deixamos ele assim trabalhar em nós e através de nós para a honra e glória dele. Falando a respeito desta cura de Enéas, Enéas significa louvor a Javé, ou seja, instrumento. Meditando aí no significado do nome Enéas, nós vamos ver que é um instrumento de louvor a Javé. Mas mergulhando dentro do texto, nós vamos ver que, por algum momento, esse instrumento de louvor a Javé, ele ficou parado, ele ficou inútil, ele ficou sem deixar ser usado por conta, né, de uma situação que ele se encontrava e ele agora, segundo o texto, vai ficar nesta situação paralítico ali, quase morto em uma cama durante 8 anos. Então, durante 8 anos, ele continuou sendo um instrumento de louvor a Javé, mas, porém, parado. Isso chamou muito a minha atenção. Aí, agora, para que o propósito de Deus
se manifestasse na vida de Enéas, Deus ele vai levantar Pedro, que representava a igreja. E Pedro, sendo a igreja é um organismo vivo. A igreja, ela não fica inerte, a igreja ela não fica parada. Por ser um organismo vivo, a igreja está em movimento. Então, Pedro vai sair de uma determinada região por ser igreja e vai chegar em outra determinada região. E o que me chama também a atenção é que Enéas já estava no meio de uma igreja. Tinha uma igreja ali junto com Enéas, mas, porém, Enéas já estava 8 anos, quase morto, deitado numa cama, ali paralítico durante esse tempo. Ou seja, ele não deixou de ser um instrumento de louvor a Javé, porém estava parado. E Deus agora vai usar Pedro para que o propósito dele se manifestasse na vida de Pedro, na vida de Enéas e também na vida de todos de Lida e Sarona. O nosso Deus ele é perfeito e assim ele tem feito em nossas vidas por intermédio dessa vigília. Ele vai continuar fazendo na vida daqueles que no decorrer dos dias, dos meses, vão acessar, vão participar, vão de alguma maneira receber de Deus por intermédio aí das gravações que são feitas na palavra revelada dos céus, e o nome dele vai continuar sendo glorificado. E ali estava Enéas, parado, já há 8 anos, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, representando a igreja, vai liberar uma palavra, vai liberar algo do céu para a vida de Enéas. E muitas vezes o Senhor quer nos usar para este propósito. Tem alguém necessitado, tem alguém que é um instrumento de louvor a Javé, mas por conta de alguma questão, por conta de alguma situação, se encontra parado. Aí Deus nos levanta como igreja, como organismo vivo, como porta-voz dele aqui nesta terra, como mensageiro dele, com uma palavra de cura, com uma palavra de milagre, com uma palavra de esclarecimento para a vida de tal pessoa. E às vezes nós nos calamos. Então Deus está chamando a nossa atenção e para que o propósito dele se cumpra em nós e por intermédio de nós, é necessário nos colocarmos na posição e, independente das dificuldades, independente da situação momentânea, obedecermos a Deus e cumprirmos o nosso chamado. Pedro assim está fazendo, cumprindo o seu chamado, cumprindo aquilo que Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e anunciai e pregai o evangelho a toda criatura. E agora Pedro chega ali em Lida e se encontra com Enéas, um instrumento de louvor a Javé, porém parado. E não precisamos ir muito longe não, meus irmãos. Muitas vezes tem alguns instrumentos que são instrumentos ainda de louvor a Javé, porém estão parados. Se a gente pegar um instrumento que é bem conhecido, um violão, e deixar ele ali no canto parado, ele vai continuar sendo um violão. Ele não vai deixar de ser um violão porque ele está parado, mas ele não vai estar emitindo um som que louva e glorifica a Deus por estar parado. Mas quando nós pegamos esse violão e começamos a dedilhar as cordas dele, ou seja, ele é um instrumento ainda, mas agora útil para a glória de Deus. E ele começa a liberar um som, e esse som ele glorifica a Deus para a honra e a glória dele. E Deus ele conta comigo e contigo que recebeu esse dom, que recebeu essa dádiva de Deus para dedilhar esse instrumento que vai louvar e adorar a Deus.
E não é diferente agora com Enéas. Enéas ainda era um instrumento de louvor a Javé, mas estava ali deitado, estava ali quase morto, estava semi-morto, ali naquela cama já há 8 anos, como um instrumento inútil, parado. Mas Deus vai levantar Pedro. Pedro, com uma palavra da parte de Deus, Pedro vai liberar uma palavra. Esse instrumento que está há 8 anos parado, ele vai ouvir a palavra e vai voltar a ser um instrumento útil de louvor e adoração a Javé, aquele que é, que era e que será para todo sempre. Eminastel Hanashuri Kenereble Devácia. Mas o Senhor, ele conta comigo e contigo para assim cumprirmos o nosso chamado como mensageiro de Deus e fazer aquilo que ele nos chamou para fazer, para que ele possa assinar embaixo e glorificar o nome dele e edificar vidas. Ali tinha uma igreja, ali tinham pessoas que se reuniam, mas muitas vezes nós nos reunimos, mas não conseguimos perceber que no nosso meio tem instrumentos que ainda são instrumentos, mas estão parados. E Pedro agora vai chegar em Lida e vai chegar com uma visão diferente dos irmãos de Lida, dos santos de Lida, dos separados de Lida. Os irmãos estão ali com Enéas, mas o texto não diz que alguns daqueles irmãos ou algum irmão daquele liberou uma palavra assim como Pedro. E Pedro chega agora no meio daqueles irmãos e vai fazer a diferença. Ou seja, Pedro vai praticar o que ele aprendeu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já aprendemos, mas muitas vezes temos uma grande dificuldade de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E enquanto nós não colocamos em prática o que nós aprendemos mediante a revelação da palavra de Deus, mediante os ensinos do nosso mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem pessoas que estão próximo da gente ou distante, sofrendo, gemendo, e nós não fazemos nada. Sabemos que temos que orar e muitas vezes não oramos. Sabemos que temos que pregar, que anunciar a palavra e muitas vezes não anunciamos, não pregamos. Sabemos que temos que evangelizar e muitas vezes não evangelizamos. Sabemos que temos que cumprir o nosso chamado e muitas vezes, por conta das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas lutas, não queremos mais fazer. E enquanto nós não fazemos, pessoas estão sofrendo. E Deus está olhando do céu para mim, para você aqui nesta terra, está dizendo: eu conto contigo. Este que na churine querer bledenevácia. Porque por aí afora tem muitos Enéas ainda que não deixaram de ser um instrumento de louvor a Javé, mas, porém, por alguma situação, por alguma tristeza, por alguma depressão, ou por alguma palavra que não soou muito bem aos seus ouvidos, por muitas vezes de receber um não, muitas vezes ser questionado, estão parados. E Deus está chamando a nossa atenção para que o propósito dele se cumpra, não só em nós, como não só se cumpriu em Pedro, mas também naqueles que são instrumentos ainda de louvor a Javé, mas estão parados. Pedro, como um instrumento também de louvor a Javé, mas em movimento, sendo útil, ele vai deixar ser usado por Jesus, para que Enéas, que é um instrumento de louvor a Javé, mas agora, neste momento, está inútil porque está parado, voltar a fazer o que foi chamado. Aí Pedro olha para Enéas e o texto vai dizer no verso 34, disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Pedro vai exclamar algo poderoso e muito forte na vida de Enéas. Jesus Cristo te cura. Em outra versão, Jesus Cristo te dá saúde. Oh, glória! Jesus Cristo continua mesmo, meus irmãos.
Jesus Cristo continua curando, libertando, transformando e salvando para a honra e glória dele. E é só por isso que nós estamos aqui hoje, nesta vigília de oração, porque Jesus Cristo tem feito em nossas vidas e, por intermédio de nossas vidas, tem feito na vida de muitos. Olha que coisa maravilhosa. Jesus é fiel. Aí o texto continua dizendo, Pedro vai dizer para Enéas, levanta-te e arruma o teu leito. Se em algum momento alguém tomar posse desta palavra, tendo um instrumento de louvor a Javé, mas passando por alguma dificuldade ou alguma situação que, de repente, vai estar parado, esta palavra vai trazer cura. Esta palavra vai levantar essa pessoa quando ela ouvir, tomar posse e obedecê-la. Foi o que Enéas fez. Pedro liberou a palavra. Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Aí o texto é claro em dizer, ele imediatamente se levantou, ou seja, quando Enéas, ele ouve a palavra, ele crê no coração dele. Quando ele crê no coração dele, ele toma uma atitude de se colocar de pé. E quando Enéas, aleluia, ele se coloca de pé, ele vai ser um grande testemunho para a glória de Deus. Aí o verso 35, e aqui eu vou encerrar minha participação, diz, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Meus irmãos, em alguns anos da minha vida, eu também me encontrei como Enéas. Eu ainda era um instrumento de louvor a Javé, mas, porém, estava parado, estava inútil. Quando chegou uma igreja, chegou um homem de Deus, um porta-voz de Deus, um mensageiro de Deus, e liberou uma palavra, assim como Pedro, na minha vida, e disse, Denilson, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde, só basta você levantar a sua mão para ele, cansada, e confessar ele como seu Senhor e seu Salvador. E assim eu fiz. E após eu ter feito isso, meus irmãos, a minha vida ela mudou. E por intermédio da minha vida, Jesus tem mudado a vida de muitos. E assim também tem sido na vida dos irmãos. Por intermédio da vida dos irmãos, Jesus tem mudado a vida de muitos. Jesus já mudou a vida dos irmãos. E agora não parou nos irmãos. Agora, por intermédio dos irmãos, Jesus tem alcançado muitas vidas para a honra e glória dele. E ali houve um grande mover de Deus em Lida e Sarona, por intermédio da cura de Enéas. Enéas agora é um testemunho vivo que, por algum tempo, como instrumento de louvor a Javé, ficou inútil, ficou parado, ficou quase morto, ficou deitado numa cama, caído. Agora ele está de pé, curado, para a honra e glória de Jesus. Ele continua sendo um instrumento de louvor a Javé, mas agora um instrumento útil. E a pergunta que não quer se calar: qual instrumento nós temos sido nas mãos de Deus? Útil ou inútil? Que a gente possa responder para nós mesmos. E assim entendermos que Deus, ele não quer que sejamos um instrumento parado, um instrumento inútil. Deus, ele quer que sejamos um instrumento ativo, um instrumento útil, um instrumento em movimento para a edificação de vidas e glória de Deus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo.